volto a usar a camiseta em homenagem a Inácio Rangel, um dos maiores pensadores sobre a realidade brasileira. Ele trabalhou na assessoria de Getúlio Vargas nos anos 50 e foi responsável pela parte jurídica da lei da Petrobras. Não é pouca coisa. Este homem merece ser lembrado, já que frequentemente são lembrados figuras de menor importância. Ele tinha grande admiração pelo Getúlio Vargas, sem ter sido getulista na hora que foi escolhido. A admiração vinha pelo lado exatamente do nacionalismo, do patriotismo, da defesa dos interesses dos trabalhadores que o Getúlio tinha demonstrado no primeiro governo. Por isso mesmo, ele tratou de ter um papel bastante importante da assessoria econômica de Getúlio. Tinha admiração também por uma figura do século XIX, o Barão de Mauá, que começou trabalhando como balconista de uma empresa de imigrantes ingleses no Rio de Janeiro, que trabalhavam com exportação e importação. Este homem extraordinário, que foi o Barão de Mauá, teve a iniciativa de construir ferrovia, teve de pequeno tamanho, do Rio para chamado Raiz da Serra, montou na Baía da Guanabara um estaleiro, o Estaleiro Mauá, até hoje conhecido como Estaleiro Mauá, para produzir navios no Brasil, montou um banco que teve filiais nos países latinos, um banco, além disso, navegação no Rio Amazonas, portanto, um empresário de grande porte que o Brasil produziu, talvez o maior do século XIX. E, no entanto, Barão de Mauá foi destruído pelos interesses ingleses, que queriam ter o monopólio, por exemplo, da navegação no Rio Amazonas, que não podiam tolerar um estaleiro no Brasil que concorria com a importação de navios da Inglaterra. Esta é a realidade que atravessa a história do Brasil. Interesses nacionais, interesses populares de um lado e interesses imperialistas de outro. Como é que o Rangel percebeu que esta era a questão fundamental nas relações do Brasil com o exterior? Percebeu que, na verdade, a contradição entre industriais e operários dentro do Brasil era secundária diante da contradição entre interesses nacionais e interesses imperialistas. Os interesses imperialistas tinham sempre por objetivo destruir as iniciativas nacionais. Como nós dissemos anteontem, a destruição e a compra da primeira fábrica de alumínios da América Latina, como aconteceu anteriormente com a fábrica mineira de siderurgia, que foi adquirida pela Bélgica e virou a famosa Belgo-Mineira, que novamente foi um caso de desnacionalização. E isto foi se repetindo ao longo da história do Brasil. Rangel percebeu, portanto, que a contradição fundamental é entre interesses nacionais e populares e interesses imperialistas. Isto vale para um industrial nacionalista como Antônio Hermílio de Moraes, durante o primeiro governo FHC, que tratou de destruir a economia brasileira e conseguiu desnacionalizar, por exemplo, a Telebrás e destruir o setor da Telebrás que fazia pesquisas e que chegou a produzir fibras óticas no CPQD da Telebrás, em Campinas, e o Brasil foi pioneiro no mundo capitalista junto com os Estados Unidos e o Japão. E o que é que o Brasil é hoje em matéria de tecnologia? Produziu fibras óticas
pioneiramente. Assim como a Petrobras, pioneiramente, partiu para pesquisas em águas profundas, de 1.000 metros de profundidade, pioneira no mundo. Pioneiro também o governo Geisel em partir para a produção do pró-álcool. Pioneiro também Geisel em fazer acordo com Angola, receber petróleo de Angola e construir em Angola uma hidrelétrica através do Odebrecht. Hoje, esses picaretas do imperialismo estão querendo destruir, como nós sabemos, a Odebrecht, a Camargo Correia, etc., a pretexto de corrupção. Corruptos são eles que, na República do Galeão, derrubaram Getúlio. Corruptos são eles da República de Curitiba, que estão destruindo as empresas nacionais. E, felizmente, um cara da Friboi diz claramente que o Aécio recebia dinheiro por fora. Corrupto Aécio e, naturalmente, de amizade muito íntima com a República de Curitiba. Esta é a contradição principal que o Brasil enfrenta. Diante disto, é bom nós perguntarmos: o que é que o capetão, o que é que o general de pijama estão querendo? Agora, o capetão diz que é a favor de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Essa ideia é dele? Essa ideia é do Haddad, não? É do Partido dos Trabalhadores. Então, ele trata de fingir agora que se interessa pelo salário dos trabalhadores. Mas o que é que ele fala, por outro lado? Vai combater os marajás. Como é que ele vai combater os marajás se o assessor econômico dele é um marajá, o assessor econômico dele é um marajá que vive do mercado de capitais e que, naturalmente, faz negócios suspeitos. Ele vai combater os marajás. Mas isso não era conversa do Collor? Não era conversa do Collor? Então ele pega a ideia dos outros e transforma em ideias dele, já que, na verdade, ele não tem ideias a não ser falar de coisas que fazem parte do dicionário do imperialismo americano: combate aos corruptos. Como se os aliados dele, na corrida para governo do Estado, para o Senado, etc., não fossem corruptos, como, por exemplo, aquele que financia a eleição em Goiás, Carlinhos Cachoeira, que é um bicheiro corrupto e que está do lado dele. Na verdade, são mentirosos, assim como Castelo Branco, entreguista, que vendeu a Fábrica Nacional de Motores, que destruiu a Panair. Ele dizia que o Juscelino não seria cassado. Mentiroso. Depois de prometer não caçar Juscelino, tratou de caçá-lo. Assim como a tal da República do Galeão, durante o governo Juscelino, foi tentar derrubar o Juscelino, um brigadeiro lameirão, né? Ninguém sabe nem quem é essa figura, está naturalmente no lixo da história. Este homem foi parar em Aragarças para derrubar Juscelino. Os militares, linha dura, sempre foram golpistas e agora continuam golpistas de uma outra forma. E essa outra forma é a eleição, patrocinada pela Globo, patrocinada pela República de Curitiba. Mas eles, como o general de pijama, estão destinados a perder. O general de pijamas fala que o 13º é uma besteira. Salário família também era uma outra besteira. Agora, naturalmente,
mentem que são a favor do salário família. Pois bem, essa coisa de Marajás, que era do Collor, essa coisa de isenção de imposto para 5 salários mínimos, que não era dele, por que aparecem agora? Porque eles são mentirosos. Faz parte da política dele fingir o que eles não são. Eu acho que não está na hora da gente voltar atrás. Está na hora da gente percorrer o caminho da soberania que nós percorremos e que frequentemente foi interrompida com Dutra, foi interrompida com Collor, foi interrompido com FHC, que não só vendeu a Telebrás, mas também tratou de vender a Eletrosul, procurou vender outras empresas de eletricidade do Brasil, Furnas, e acabou não conseguindo. E no caso da Petrobras, tratou de vender o setor de petroquímico. Então esses caras pensam em vender. E na hora de vender, eles não faturam nenhum dinheirinho por fora. Eles são honestos, mas honestos? Não acredito. Vamos enfrentá-los.